Olá, no Repórter Eco de hoje você acompanha a face de um Brasil pouco conhecido e divulgado. Tem também projeto para deixar as ruas das grandes cidades mais bonitas e a produção de remédios em harmonia com a natureza. Na agricultura biodinâmica não entra pesticida no cultivo de plantas com poder medicinal. Quadra Amiga é uma iniciativa que propõe a instalação de peças como bancos e floreiras para promover a conversa entre os vizinhos e o lazer dos moradores. E uma entrevista com Maureen Biziliá, a fotógrafa comemora 50 anos de carreira com um acervo de imagens que retratam o povo da terra. A agricultura biodinâmica é uma forma de plantio que respeita o ritmo da natureza. Em São Roque, perto de São Paulo, uma empresa ganha selo que garante a qualidade do cultivo de medicamentos naturais. Versatilidade não falta para a calêndula, que é da família das margaridas. Cultivada sem agrotóxicos, pode ser usada em saladas. Ela também se destaca entre as plantas ornamentais. Cicatrizante, antisséptica e anti-inflamatória, é usada há muitos anos pelos povos do Oriente, inclusive na produção de cosméticos. Aqui no Brasil, foi reconhecida pelo Ministério da Saúde pelas propriedades fitoterápicas e entra na formulação de medicamentos. A calêndula é uma planta muito conhecida que tem uma relação muito forte com os ritmos da natureza, especialmente com o ritmo do sol. Tanto é que o seu nome, calêndula, tem a mesma origem da palavra calendário, é uma curiosidade. E ela é uma flor que se abre para a luz do sol, isso é muito nítido. E então o melhor horário para se colher a calêndula é na parte da manhã, que é quando a planta desenvolve o máximo da sua potencialidade no polo floral. O sítio onde está a plantação fica a cerca de 60 quilômetros da capital paulista, no município de São Roque. As mais de 40 espécies de plantas nativas e estrangeiras vão servir à produção de medicamentos e cosméticos de uma marca que nasceu na Suíça, atua em mais de 50 países e está no mercado brasileiro desde 1959. Há mais de 25 anos, esta área é de agricultura orgânica, sem uso de agrotóxicos. E como destacou o farmacêutico, o respeito aos ciclos da natureza é fundamental. Na hora de plantar e colher, são os princípios da agricultura biodinâmica que entram em cena. A agricultura biodinâmica foi fundada por Rudolf Steiner, filósofo austríaco, no início do século XX. Ela tem como meta a integração entre os diferentes níveis da propriedade. Isso implica numa interação entre o reino vegetal, o reino animal, o ser humano e também a terra. A agricultura biodinâmica tem alguns pontos em comum com a agricultura orgânica. Ela não utiliza adubos e defensivos sintéticos. Porém, o grande diferencial, ou talvez os grandes diferenciais da agricultura biodinâmica, são os preparados biodinâmicos, que são preparados obtidos a partir de matérias-primas da natureza. Segundo os estudiosos do assunto, esses preparados aumentam a capacidade das plantas de serem produtoras de nutrientes ou dos chamados fitoquímicos, responsáveis pelas propriedades terapêuticas. Esta plantação aqui recebeu uma certificação que atesta que são seguidos os princípios da agricultura biodinâmica. Com isso, a empresa responsável pelo cultivo das ervas medicinais mostra que é possível apostar na agroecologia, mesmo em áreas relativamente próximas da metrópole. Para conceder a certificação, o Instituto Biodinâmico, a única certificadora nacional, considera aspectos técnicos da plantação, critérios sociais como o registro obrigatório dos funcionários e cuidados ambientais, entre eles o reuso de água para economizar o recurso natural. Vocês sentem que vocês podem ganhar mercado a partir dessa certificação? O consumidor hoje pede esse tipo de resposta? Com certeza, né? Hoje em dia o público está ficando cada vez mais crítico, ele está questionando a formulação dos medicamentos, dos cosméticos, e tendo a certificação, com certeza dá a certeza da qualidade e da pureza dos nossos produtos. Para Rudolf
Rudolf Steiner, fundador da biodinâmica e da antroposofia, que é considerada por ele um caminho de conhecimento para ligar o espiritual do ser humano ao espiritual do universo, a vertente biodinâmica quer devolver à agricultura a força original de criadora cultural e social, algo que se perdeu com a expansão da industrialização e o crescimento das monoculturas, que hoje dominam as regiões agrícolas. Apesar de estar tão próximo da cidade, essa biodiversidade, o cheiro da terra, as plantas, abelhas, outro dia mesmo apareceu um tucano aqui, são coisas que mostram que é realmente possível, que é viável ter um cultivo dessa forma sustentável, tão próximo da cidade. Agora você acompanha alguns dos principais fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. 19 de agosto, o planeta azul entrou no vermelho. Foi o dia da sobrecarga da Terra. Ou seja, quase 4 meses antes do final do ano, a humanidade esgotou todos os recursos naturais e os serviços ecológicos que o planeta dispõe para 2014. Mais uma vez, consumimos além da capacidade de reposição da Terra. A data chamada de Overshoot Day é um conceito criado por um instituto britânico de pesquisa para medir a diferença entre a demanda por recursos e o quanto o planeta pode prover. E aguarde, porque daqui a pouco tem mais. A fotógrafa Maureen Bisiliar fala sobre uma carreira dedicada ao registro do povo brasileiro. E a seguir, conheça o projeto que propõe criar espaços de lazer e conversa em ruas das grandes metrópoles. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Transformar espaços urbanos em ambientes agradáveis para o lazer e a convivência entre moradores. A ideia é do projeto Quadra Amiga. Ladeiras, casas, paralelepípedos. O bairro da Pompeia, na zona oeste de São Paulo, ainda tem ruas com cara de interior, que resistem à intensa verticalização da capital. Mas mesmo aqui, o corre-corre da cidade grande não estimula o contato entre os vizinhos. Por isso, a ativista urbana Manuela Colombo e a designer Carolina Ferrez criaram o projeto Quadra Amiga. A ideia é simples, transformar um quarteirão como se fosse uma nova célula da cidade, com a participação dos moradores. Aqui, com o apoio de uma construtora, foram criados os bancos horta. Pallets de madeira, usados para acomodar cargas, são reaproveitados para formar a estrutura, onde são cultivadas ervas aromáticas. Cada lugar que a gente vai, a gente mapeia, a gente conversa com as pessoas e a gente tenta trazer, como é que eu posso dizer, uma vida para aquele lugar, começa a trazer uma interação entre os vizinhos. Além disso, a gente acaba fazendo uma articulação com o poder público, então a subprefeitura local acaba sendo envolvida de alguma maneira para que ela possa contribuir, seja com lixeiras, seja com informações sobre esse espaço. A designer Carita de Rossi mantém um ateliê no quarteirão. Com as filhas Camila e Carolina, usou fitas coloridas para dar cara nova ao Banco Horta. E eu achei bacana, criou pontos verdes no quarteirão, pontos verdes cheirosos no quarteirão. E você, o que achou? Achei super legal, porque a gente pode sentar para chupar sorvete e tem plantinha. Uma das coisas que eu mais gostei é da plantinha, porque quando eu quiser fazer pizza, eu pego, faço. As pessoas do bairro começarem a se conhecer de novo, né? A conversar, a falar o bom dia, o boa tarde. Uma ideia simples e interessante do Quadra Amiga. Uma nova utilidade para aquele jornal que a pessoa lê de manhã e que vai parar no lixo, muitas vezes nem reciclado é. Ele pode vir para esta caixinha aqui e ser utilizado por outra pessoa que está passando aqui ou por um vizinho. O convite muito simpático é: que tal compartilhar notícias?
E ainda tem um aviso bem-humorado. Os jornais velhos podem ser usados para recolher as fezes dos cachorros durante os passeios, evitando a sujeira das ruas. Nas calçadas, pinturas de pássaros sinalizam o espaço para o deslocamento dos pedestres. Que a ideia é de trazer um pouco a natureza mais para a cidade e aproximar um pouco mais esse contato aí da pessoa com a natureza. Na Vila Mascote, Zona Sul, a intervenção do projeto foi outra. Para mudar a cara do quarteirão, os moradores escolheram as cores para pintar as casas. Cada quadra-mídia que a gente implanta, a gente faz um pré-mapeamento, né? E aqui a gente viu umas necessidades diferentes. Uma das coisas que a gente notou é que não tinha calçada. E a gente está fazendo esses testes com pintura, né? Com tinta, e a gente viu que deu resultado. O que não deu certo foi o estímulo à reciclagem de lixo. Nem o lixo comum foi parar no local correto, dentro das caçambas. O trabalho de educação ambiental será reforçado. É uma coisa meio assim de morador para morador. Você tem que cuidar. Se você vê o seu vizinho jogando lixo no lixo errado, avisa, numa boa, ninguém precisa brigar, mas esse espaço é de todo mundo, então todo mundo tem que cuidar. Apesar das necessidades de ajustes, os moradores comemoram e colaboram com novas ideias. Nós encaminhamos o pedido, o abaixo-assinado para a prefeitura, para tentar fechar aqui domingo e feriado para lazer, para as crianças brincarem. Eu gostaria de convidar as pessoas para olharem mais para a cidade, para deixarem o negativismo de lado e passarem a ser mais propositivos, né? Mais ativos na cidade. Depende da gente, né? Então a gente realmente depende desse ativismo, enfim, para que a cidade melhore. É muito difícil hoje a tarefa de um administrador público nas grandes cidades. Eles têm de planejar o atendimento das necessidades mais imediatas das populações, seja em termos de transporte, de mobilidade e outras necessidades. Mas, ao mesmo tempo, eles precisam planejar como será a ocupação do espaço urbano em cidades com superpopulação. Segundo as Nações Unidas, hoje 54% da população já vivem em cidades. São 3,9 bilhões de pessoas. Em 2050, mais 2,5 bilhões se terão juntado a essas. E a população urbana chegará a 66% do total. Já serão mais de 6 bilhões de habitantes. Em 1990, já havia 10 megacidades com mais de 10 milhões de pessoas cada uma. Hoje já são 28. E em 2030 haverá 41 megacidades. Tóquio continuará a maior de todas, com 38 milhões, seguida de Dubai, na Índia, com 25 milhões, Xangai, na China, com 23 milhões. São Paulo é estimada pela ONU em 21 milhões de habitantes. Nova York terá 18 milhões e meio de pessoas. Como se fará para planejar esse futuro urbano? Como juntar mais pessoas que hoje, sem degradar as condições de vida? É esse o desafio que está diante dos administradores públicos. E se houver concessões apenas em troca de votos nas situações, o futuro será ainda mais complicado. Chegou a hora do vídeo sobre meio ambiente e qualidade de vida que a gente escolheu para você na internet. Uma história emocionante, o resgate de um lobo na Itália. O caso aconteceu em janeiro de 2012, na província de Bolonha. Biólogos do Centro Adoni de Conservação e Pesquisa da Fauna entram nas águas geladas de um rio. Tentam salvar um lobo batizado de Navarre, que agoniza. A condição dele é dramática: desnutrição, imobilidade das patas traseiras e 35 bolas de chumbo no corpo.
resultado de um tiro que levou. O animal sofre uma parada cardiorrespiratória. A ação é rápida. Massagem no coração e respiração boca a boca fazem o lobo ressuscitar. Uma longa etapa a seguir. O canídeo recebe cuidados especiais. Semana a semana de tratamento intenso, Navarre consegue se levantar e já anda. É transferido para outro recinto do centro, mais adequado à reabilitação gradual da função motora. Por meio de câmera de vídeo, é monitorado 24 horas por dia sem que seja perturbado. Apesar das doenças que o enfraqueceram, lentamente o lobo parecia dar bons sinais de recuperação e retomava a vontade de viver, graças à atenção dada pelos veterinários. Mas, de repente, o inesperado. Piora o estado de saúde do ancestral dos cães e maior canídeo selvagem. Devido às graves sequelas causadas pelos maus tratos, ele morre, 4 meses após ser ressuscitado. Os biólogos italianos do Centro da Fauna Silvestre não se deixam abater. O Lobo Navarre serve de incentivo ao trabalho incansável dessas pessoas, que assumem a missão de tentar garantir a sobrevivência e o respeito à diversidade da vida. E a seguir, o registro do Brasil que poucos conhecem. A fotógrafa Maureen Biziliar reúne um importante acervo de imagens que retratam o povo da terra. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A agenda de meio ambiente tem espaço no Repórter Eco. No dia 11 de setembro, a Unicamp, Universidade de Campinas, promove encontros sobre o ensino de geografia. E em 18 de setembro, a ONG Fundação SOS Mata Atlântica reúne especialistas para refletir sobre um assunto polêmico. O Rio Tietê é alternativa de água para São Paulo? Maureen Biziliar é um dos grandes nomes da fotografia brasileira. Ela decidiu recontar em imagens os 50 anos de carreira dedicados ao registro do povo da terra. E eu conversei com ela sobre esse projeto. Acho que a pessoa que trabalha em documentação sempre vai com dúvidas do que talvez vai ou não achar. Ao longo de décadas, o olhar apurado e a câmera de Maureen Biziliar capturaram grandes personagens. Inglesa de nascimento, estudou pintura em Paris, arte em Nova York, mas foi no Brasil que se encontrou como fotógrafa e videomaker. O primeiro ensaio fotográfico, Pele Preta, foi exposto no Museu de Arte de São Paulo em 1966. Foi uma ligação direta com aquelas aulas de modelo vivo, né? Em 1973, esteve pela primeira vez no Parque Nacional do Xingu. A fotografia de povos indígenas se tornou uma marca de Maureen. Quando fui no Xingu, os Vilas Boas estavam lá, Orlando e Cláudio. Isso já me deu uma aproximação quase que imediata. As minhas fotos quase sempre tem gente, não? Quer dizer, eu não sei fazer, não saberia fazer uma fotografia de paisagem. Fazer uma fotografia de paisagem, você precisa uma paciência incrível, você precisa um conhecimento técnico para realçar esse infinito que está na tua frente. A profissão deu a esta mulher uma oportunidade rara, retratar um Brasil que poucos brasileiros conhecem. Imagens inspiradas muitas vezes em obras de grandes escritores. Através de um livro extraordinário, que é Grande Sertão Veredas, pensei, o que é esse lugar? O que é esse escritor? Aonde é esse mundo? Procurei ele e ele me deu um roteiro extraordinário, poder ter conhecido, aliás, o Guimarães Rosa.
que estava como ministro das Fronteiras, e me deu um roteiro e saí para André-Quissé, a Porta do Sertão, não? Em 2003, toda a obra fotográfica de Maureen Bisiliat, cerca de 16 mil imagens, foi adquirida pelo Instituto Moreira Salles. Foi, para mim, uma descoberta de um mundo esquecido. Então, comecei pouco a pouco a reconhecer, a dar um certo valor a esse mundo todo, não? Aos 83 anos de idade, Maureen tem energia de sobra e explora diariamente um outro território, a Ilha de Edição. Ao lado de jovens profissionais como o editor Felipe Lafé, revisita lugares e pessoas registradas em fotos e vídeos no passado. Maureen garimpa momentos especiais documentados para preparar 2 vídeos que contam a história da carreira da fotógrafa. São trabalhos intitulados Voltas no Tempo, 50 anos e Equivalências, que ainda dependem de apoio financeiro. A gente teve a possibilidade de viajar e de cumprir a nossa função como fotógrafo, jornalista, fotojornalista, num país ainda muito pouco conhecido. Quando a gente era um tipo de aventura dos dois lados, as pessoas que nos recebiam e nós vendo o novo, não? Nesta retrospectiva, Maureen também escolheu alguns lugares para retornar e registrar as transformações. A primeira experiência foi em 2013. No povoado mineiro de André-Quissé, reencontrou Dona Lila, 47 anos depois de ter feito a fotografia da jovem grávida. Ai, foi carinhoso, extremamente carinhoso. E ela olha a foto dela e ela brinca, ela diz, estava até bonito, eu era até bonita, né? Então é muito bonito e é muito interessante, porque depois a gente entrevistou com Knoll o filho dela, com 47 anos, falando sobre Manuelzão, porque o ponto de união, Dona Lila, André-Quissé foi Manuelzão, companheiro de Guimarães, na primeira viagem que ele fez aos Gerais, a cavalo. Eu sou meramente uma pessoa através do qual e do trabalho talvez possam ser revistas momentos com pessoas que cruzaram, com quem cruzei, representativos deste país. Se você quiser rever as reportagens do programa de hoje, entre no nosso site. Anote os endereços na internet. cmais.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. E o programa de hoje encerra com o pensamento do escritor e jornalista uruguaio Eduardo Galeano. Sonhar não faz parte dos 30 direitos humanos que as Nações Unidas proclamaram no final de 1948. Mas se não fosse por causa do direito de sonhar e pela água que dele jorra, os outros direitos morreriam de sede. A gente se encontra no próximo Repórter Eco. Até lá!